Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá pessoal? Como eu havia conversado com vocês na semana anterior, né, para eu conseguir ganhar um pouco de tempo para o estudo de final de semana, né, eu vou tentar manter um recap ao meio da semana, tá? Assim, eu ganho um pouco de tempo ali nos finais de semana. Então, ou quarta ou terça, né, ou quarta ou terça mais ou menos teria que ser. Vou tentar manter na quarta-feira, mas nem sempre acaba dando certo. Mas eu trouxe aqui, né, os estudos que eu enviei ali no grupo ontem. Esse estudo de meio de semana eu vou manter ele fechado, tá? E aí eu vou manter ele com esses detalhes, né, do estudo que a gente envia ali no dia anterior. Então, acho que assim fica até um pouco mais rápido. Isso só para a gente retomar a ideia, tá, pessoal? Nem sempre a gente vai estar certo, mas a gente vai manter o mesmo padrão, né, de forma operacional, tá? É, a ideia, né, é ter um contexto que a gente possa operar. Então, ainda sem gap de média, né, no diário. Então a gente repete algumas informações, né, que são pontos, né, que eu acabo repetindo por várias e várias vezes ali nos estudos mandados. Então ainda não tem, né, um gap de média aqui no gráfico diário, mas após o microcanal de 4 barras de baixa anterior, a próxima nova máxima no diário será uma H1. Caso o mercado viesse acima, né, da máxima da barra anterior, teríamos uma H1, né, no caso de contagem de barras. Pós um microcanal, né, como falamos no estudo de ontem, né? Porém, ainda assim, né, um microcanal que teve expressão, que teve expressão anterior dos vendidos na correção até a média móvel de 20. Então, até o M2B aqui, né? Então, essa movimentação foi uma expressão forte, porque o mercado poderia ter parado simplesmente aqui na 20 e ter retomado, mas não foi o que aconteceu. Os vendidos conseguiram, né, trazer o mercado já para testar a média móvel de 50. Então, esse segundo momento, né, aqui que é esse microcanal, que a gente citou que ele não é um microcanal forte, né, não é tão forte porque tem barras sobrepostas, essa barra de baixo acaba sendo, né, praticamente um doji, essa outra barra aqui, ela também se enquadra, né, dentro do racional de doji, né, onde a gente tem mais pavio do que corpo. Então, dentro desse cenário, é um microcanal fraco, mas ainda assim, né, a partir da máxima da barra 99, né, a gente vê que a gente não tem, né, retomada de máxima anterior. Então a gente tinha, né, o microcanal. Novo retorno na média móvel de 20 sem gap de média, né? É lido ainda como um M2B. Então, enquanto a gente não tem, né, pessoal, o gap de média, o mercado não apresenta, né, esse gap de média para a gente ainda está numa tendência de alta. Então, a tendência ainda pode ser retomada. É assim que a gente lê, né, essa dificuldade de reversão de tendência, que pode levar, né, a uma nova máxima, visto que ainda não temos um gap de média para encerrar a tendência de alta vigente. A entrada de H1 fica arriscada pelo domínio dos vendidos durante o microcanal de baixa. O fato de ter microcanal indica que os vendidos eles participaram nessas quatro barras, né? E que não teve, né, participação dos compradores nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui de maneira ativa. Como assim, Luciano, de maneira ativa? Os compradores estavam tão fracos que eles não conseguiram levar o mercado a máxima do preço acima da máxima de uma barra anterior, né, durante o microcanal, tá? E aí essa foi a barra, né, que foi contrário. Fica arriscado, né, pelo domínio dos vendidos durante o microcanal de baixa, mas né, ainda uma tendência de alta. O gap de média marca a transição da tendência para lateralidade, né? Vou até aproveitar para ir falando com vocês sobre isso aqui, que aí vai esclarecendo para a galera do grupo também, né, algumas siglas. Então, né, trading range, né, lateralidade ou reversão. Sem ele, né, a tendência pode continuar. Então, enquanto a gente não tiver um gap de média, apesar do mercado parecer estar andando por gap de média, enquanto ele não for construído, ele ainda é uma tendência de alta. Gap de média, né, pessoal? A gente vem conversando sobre esses detalhes, né? Se ele acontece, por exemplo, dentro desse fundo duplo ou desse fundo duplo, dentro, tá? A chance de uma retomada para um teste de máxima da tendência é melhor. Por quê? Porque é também uma possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Aí acumula dois setups. Então ele funciona um pouco melhor. Aqui nos 60 minutos, né, a gente manteve esse canal aqui, né? A gente vê o mercado, né, conseguindo, né, um rompimento da LTB. Normalmente a gente não compra, tá, o rompimento de LTB dentro da metodologia do Brooks, né? Você participa desse cenário na correção. E aí eu coloquei algumas maneiras aqui, né, do mercado ter ainda uma continuidade do movimento de alta. E aí, né, aqui seria um topo duplo. E aqui, né, a gente também comentou sobre o gap de média. O gap de média, ó, ele se encontra dentro desse range aqui anterior. Mas a gente não tinha tido, né, no caso, a venda de L1.
Aqui no caso uma venda de L1 direta, né, levaria, né, a uma movimentação de correção. Falamos sobre os magnetos, né, mais comuns, sobre esse setup de gap de média, né, região de gap aberto, essas regiões de POC, né, muitas vezes são regiões de pausa, a própria LTB. Então, dentro desse cenário aqui, né, a gente tinha a construção do gap de média, ele não se apresentou bem depois, né, a gente já vai até o gráfico. Então, a gente citou aqui alguns magnetos do gap de média, né, a POC, gaps abertos, tá? A POC está aqui, gap aberto estava aqui, preço rompendo a LTB do canal, não compramos o rompimento, né, por falhar mais vezes, então seria a mesma coisa que você está pensando em comprar aqui, ou você está pensando em comprar aqui, né, você comprar exatamente o rompimento. Normalmente, quando a gente atua, né, dentro daquilo que o Brooks preconiza, você vai atuar, né, após a correção. Rompimento, correção, você pode entrar, né, na fase depois do rompimento. Então, ele confirma o rompimento, ele corrige, né, e aí assim você tem essa possibilidade. Precisa de L1, tá? Para ter ativação. Uma falha de L1 direta leva a premissa de duas pernas de alta. Como que seria a falha de L1, né? E por que seria a falha de L1, né, Luciano? Porque eu tenho aqui o gap de média, ele está aqui circulado, né? Se eu tenho a perda de mínima, né, o mercado perde mínima e renova a máxima e o mercado fecha aqui acima dessa máxima, eu tenho uma falha de L1. A falha de um setup que é tido como um bom. Se eu tenho a falha de um setup que é tido como bom, vendidos deles vão demorar um pouco mais a voltar a participar para o mercado. Então, dentro desse raciocínio, né, a gente teria a construção de duas pernas de alta. O mercado, né, acabou mantendo a tendência e vindo, né, até o teste dessa máxima aqui. Ele acabou fazendo um teste levemente mais baixo, né? No M60 temos gap de média sem ativação, ainda sem L1 ou L2, né, que são as duas vendas do próprio gap de média desse setup. Está dentro da máxima do pivô anterior, né? Está aqui o pivô anterior, ó, está dentro da máxima, então ele está contido dentro de uma lateralidade, podendo encontrar vendedores na perda da mínima, na L1. O gap de média inicia a possibilidade de transição dessa tendência de baixa. Então aqui a gente teve, né, uma fase de tendência de baixa e o gap de média ele inicia a fase de lateralidade, onde seria possível comprar baixo, né? Ou mesmo, né, ter uma MTR, né, uma reversão majoritária de tendência. Tendo gap de média como premissa algum tipo de teste da mínima da tendência. Ele pode ser igual, mais alto ou mais baixo, né? Então a gente só vem aqui reforçando, né, os textos, né, do Brooks aqui dentro da leitura do dia. Aqui a gente sempre tenta pensar, né, pessoal, naquilo que está mais fácil do mercado continuar fazendo, ou naquilo que está mais fácil de acontecer. Aqui a gente vê, né, uma tendência. Quando tem, né, pessoal, nem sempre a gente tem fechamento tendência, a gente tem fechamento às vezes em lateralidade, precisa de um rompimento. Mas, a depender das características do preço, né, a gente tem algumas maneiras de pensar. Então, dentro desse cenário, se vocês observarem aqui, você tem a partir desse fechamento aqui acima da 20, uma série de fechamentos aqui, ó, completos acima da 20. Apenas aqui um M2B. E aí você tem, né, a dificuldade de reversão de uma tendência. Então, para ter, né, para que essa tendência, por exemplo, ela pudesse ser revertida e vir para uma movimentação de queda, a gente pensa na condição do gap de média, em algum tipo de teste da máxima da tendência, para depois, né, ter essa condição de movimentação de queda. Fora isso, é mais fácil o preço continuar fazendo o quê? Mantendo aquilo que ele vem fazendo, né? Dentro daquilo que o Brooks fala, é o princípio da inércia, né? Onde o mercado tende a continuar aquilo que ele vem fazendo, tá? Então, dentro desse cenário, né, o que seria mais fácil seria ele continuar subindo. Então, tendência de alta no M15, mais de 20 fechamentos acima da 20. Assim, temos, né, tempos duelando, né? Porque lá no 60 a gente tinha o gap de média, né, o setup pronto, mas sem ativação. Mas aqui no 15, o setup de venda, né, de L1, mas aqui no 15, né, a gente tem uma tendência de alta. Então a gente já tem alguns setups duelando ali. A venda de L1 do gap de média no M60 pode levar à possibilidade do gap de média no 15. No 15. Então, se ele tivesse dado a venda pela manhã e tivesse parado dentro do range, né, ele poderia inclusive, né, voltar para essa movimentação de alta. Então, são possibilidades. Tempos duelando, né, normalmente levam à lateralidade. Então, normalmente, quando a gente tem esses tempos brigando, os tempos não estão, por exemplo, no mesmo cenário, normalmente a gente tem uma movimentação mais lateral. Média móvel de 200 como possibilidade de resistência, né? A gente visualiza isso como uma possibilidade de resistência comum. E aqui, né, restava ainda o terceiro alvo desse pivô, né, em 138,820. Aqui no nosso próximo slide, né, a gente tem aqui algumas informações, né, uma possibilidade
de canal, né, de alta, ligando máximas aqui. A gente citou esse terceiro alvo, né, 139,043, né, tá pontuado aqui. Então, aqui também continuava, né, pessoal, mais fácil o mercado desenvolver essa movimentação de alta até, né, o alvo, até essa movimentação de três puxadas, era algo mais fácil de acontecer, visto que a gente está numa tendência. Ó, não tem um gap de média aqui. Eu tenho toda uma movimentação em tendência de alta. Eu tenho muito mais fechamentos acima da 20 e eu tenho a 9 acima da 20, a 20 acima da 50, acima da 200. Então era mais fácil continuar a movimentação de alta. Porém, né, se tivesse gap de média aqui também, ó, seria gap de média no 5 também, né, que poderia ser o gap de média também lá no 15. Então, a depender do tanto que descesse. E aí poderia ter um bom repique de alta. Então, era um ponto de atenção. Sem gap de média no 5 e no M15, né? Pode continuar até alvos e alto no canal. Né? Alto no canal é quando a gente está, né, na parte superior, né, de um canal de alta. Também a tendência no M5, dessa forma temos setup de compra, né, do gap de média e também no M5. São bons setups de compra. A exceção seria uma grande barra de reversão que reverta muitos fechamentos com uma grande barra ou um ciclo ou ciclos extremos, né? Como micro canal de baixo, né? Que para nos levar, né, a operar a favor, né, de uma segunda perna de baixa. Então, para a gente pensar que a princípio em vendas, né, a gente precisaria ou de uma barra de reversão gigantesca, né, que reverta muitos fechamentos com um único fechamento, que é algo que você não vê aqui acontecendo anteriormente. Então, ela tem que se destacar, né, uma barra diferente, mas é uma barra, né, de reversão, ou um ciclo extremo, né, que seria um microcanal. E aí, microcanal normalmente ele leva, pelo menos, né, quando ele tem uma correção, normalmente correção de duas pernas, né, retorno a 9 ou retorno a 20, ele leva pelo menos a uma nova mínima. E ele deixa umas possibilidades de venda com espaço, né, pelo menos até essa nova mínima. E aí você pode fazer uma parcial e ver se vai ter rompimento e continuidade ainda, tá? Aqui outro slide, né? Aqui a gente está falando ainda um pouco sobre o começo do dia, né, o gap de média, tá? Teve um gap de média aqui, ó, no M15, mas fora, né, da qualidade de um bom gap de média, ó, vejam que ele já acontece acima, né, desse range, ele já acontece com uma barra, né, tentando romper a máxima, né, daquela lateralidade, ó, tá? Ela não está acontecendo aqui dentro, né, ele não está contido aqui, eu tenho uma barra de rompimento. Aqui eu estou trabalhando, né, mais acima dessa movimentação. E lá nos 5 minutos ele confirmou o rompimento, né? Então, gap de média, mas fora da qualidade de um bom gap de média, né, está contido dentro da lateralidade anterior, então ele está acima já dela, ele não está contido mais. A barra aqui é uma barra de rompimento. E essa barra aqui também, né, pessoal, é uma forte barra de reversão, né? Se você olhar para o lado aqui, né, você vai ver que ela reverteu uma série de fechamentos. É aquilo que a gente veio falando, né, da possibilidade da movimentação de baixa para esse dia, né? Uma barra que, por exemplo, reverte muitos fechamentos, ela fica com aquela possibilidade, né, de leitura de que ela tenha continuidade por mais 5 ou 10 barras, tá? Não, é uma barra que é trabalhada mais no livro 3, tá? Fechou, né, com uma forte barra de rompimento, de reversão de alta, revertendo 29 fechamentos, né? Então, se você olha para trás, ele reverteu 29 fechamentos e máximas anteriores. Então, quando essa barra fecha, né, ela engloba muitas máximas aqui, ó, e muitos fechamentos de barras anteriores. E confirmou o rompimento e continuidade no M5, né? Um dos padrões de rompimento bem-sucedidos. Tá? Então, isso, né, foi o que a gente teve ali do 15 para o 5, tá? Aqui no M15, né, teve esse microcanal, né, ele não foi lá dos melhores, né, porque eu tenho doji, barra sobreposta, barra negativa, mas os compradores participaram, né, de maneira mais ativa. Mas acho que o ponto-chave, né, dessa movimentação aqui, para a gente configurar, né, dentro daquilo que a gente estuda, foi o rompimento, né? Eu tenho barra de rompimento, certo? É uma boa barra, tem quase metade dessa barra fora dessa movimentação, e a barra 2, né, que é a barra que ou nega, né, ou vai dar continuidade, ela também foi uma boa barra de tendência, ela fecha próximo de sua máxima. Porém, tinha 200 aqui, né, levou uma correção. Isso daqui se tornou rompimento, correção na região de troca de polaridade, né, e o mercado manteve uma estrutura de alta durante todo o dia. Então, dentro dessa leitura, né, a gente teve rompimento e continuidade, aqui seria já uma possibilidade de compra, né, pessoal? Aqui a gente falou desses padrões de reversão, né, dentro da primeira hora. Um padrão de reversão que já estudamos, né, um padrão de reversão na primeira hora, lê-se, né, entre as 2 horas desde a abertura. É um dos padrões mais comuns de reversão, fundo duplo, topo duplo, wedge mais topo duplo ou wedge mais fundo duplo. 3 puxadas, né, na visualização no M15, né, naquela visualização macro, né, se você tira o zoom, você vê que aqui também é uma movimentação de wedge.
A ideia, né, a princípio era uma correção TBTL em direção, tá, à média móvel de 20, de lateral a ascendente. Então, a princípio, né, seria a correção TBTL, tá, e não a reversão como aquilo que o mercado apresentou. A reversão, né, acaba sendo o bônus, né, para essa movimentação, renovou o ponto de inflexão e aí ele teve continuidade. Rompimento continuidade, né, apesar da barra seguinte pausar na 200, o rompimento teve continuidade na barra seguinte, o que leva, né, à projeção de alvos. E os alvos, né, na projeção desse pivô intraday, tá? Então, dentro desse cenário aqui, né, a gente teve uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Olha o ponto de inflexão aqui, ó, né? Eu tenho uma, ó, tenho duas, tenho três puxadas. Ponto de inflexão nunca, né, o preço veio abaixo dele. Então, a inflexão da wedge nunca foi renovada, a estrutura de alta foi mantida, né? Então, alguns pontos. E aí é importante também, né, a gente manter aquela atenção, né, para quando a gente começa a ter muitos fechamentos acima da 20, a gente visualizar, né, quando isso se torna tendência. Porque se torna tendência, né, pessoal, aí ganha toda aquela dificuldade, né, de reversão da tendência. Aqui a possibilidade de uma wedge bull flag, teve aqui, né, um pequeno fechamento de uma barra abaixo, né, bem modesta aqui, né, fechando abaixo da média móvel de 20. Aí isso aqui retomou, né, e manteve essa continuidade da tendência nesse dia. Aqui é só a visualização no 15, né, pessoal, daquilo que o mercado tinha cumprido. Aqui era um dos alvos, né, que a gente havia deixado, né, teve a questão do leilão, né, desse dia. É, cumpre, né, uma possibilidade nesta de wedge, né, que seria cunhas aninhadas, né, de duas formas, né, que você puxasse, o mercado chega numa condição de três puxadas. O alvo acabou sendo só o primeiro alvo ó, da volta em V, né, desse microcanal. Normalmente a gente busca o segundo alvo, tá? Mas aqui ele encontrou duas possibilidades, né, de pausa, que acabou se tornando, né, uma boa movimentação de alta. O primeiro alvo, né, é sempre de melhor probabilidade, mas, né, no caso da volta em V, normalmente a gente trabalha em busca do segundo alvo também. Razões para o mercado, ao menos, ter uma correção TBTL no dia de hoje, né, alvo da Nested Wedge, alvo, né, e Nested Wedge, e acabou, né, se tornando, ficou errado aqui, uma boa reversão, né, essa movimentação aqui, tá? Aqui um exemplo de volta em V, né, do dólar, no dia 3, né? Você teve aqui, ó, um microcanal, qualidade boa, né? As barras aqui, em sua maioria, ó, fechando acima da máxima da barra anterior. Somente aqui já ao final dele, né, quando ele estava chegando na 200, é que ele perdeu, né, um pouco de momento. E aí, né, mas ainda assim manteve. E aí você vê, né, que o mercado conseguiu renovar, né, a movimentação completa. Esse padrão de volta em V, né, é aquele que a gente cita que ele é mais comum, que ele tem ainda um retorno antes dele reverter. Mas quando ele consegue, né, esse padrão de volta em V, né, mesmo ele tendo essa pausa, você vai trabalhar a projeção desses alvos aqui. E aqui teve um rompimento, né, de excelente qualidade. Você tem rompimento sem nenhuma pausa ou correção, né, ou seja, os vendidos, né, eles estavam com alvos, né, bem mais baixos. E aí você vê que o mercado atingiu aqui o segundo alvo dessa movimentação, tá? E aqui acabaram, né, nossos slides. E aí a gente conversa um pouco sobre o dia de hoje, né? Aqui, pessoal, tá? Agora a gente já fala só sobre possibilidade e aí vocês mantêm, né, as marcações aí e ideias, né, para operar, né, amanhã. Por enquanto, né, parece que o nosso mercado continua andando aqui na direção de cumprir a possibilidade do nosso, né, gap de média, né, de conseguir o gap de média. Aqui teve uma entrada ó, de H1. Normalmente não é uma entrada que a gente faz, né, pós um microcanal, né? A gente citou isso. E aí a gente teve uma barra de baixa. Luciano, daria para ter uma falha ainda de H1? Daria. Se você tivesse uma próxima barra, né, que é a falha, né, ela precisa ser entre uma e duas barras. Se a barra seguinte fechasse aqui, né, aí seria uma falha de H1 e isso teria premissa de pelo menos duas pernas de baixa. Mas ela precisaria necessariamente fechar abaixo dessa mínima, tá? Isso para ativar, né, a condição desse setup. Mas se a gente tiver o gap de média, né, pessoal, contido aqui, né, com uma, duas barras de lateralidade dentro desse range, ainda muito provavelmente a gente vai ter um teste da máxima da tendência. Isso aqui ainda vai ser encarado, né, com uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, tá? Então, dentro desse cenário aqui, a gente tem uma barra sobreposta, é pouca informação, né, aqui para o próprio gráfico diário. A região de POC, né, aqui marcando, né, os dois topos, né, interessante isso aqui em lateralidade. 60 minutos, né, a gente vê aqui
a dinâmica, né, pessoal, de rompimento, né? Aqui no M60 a gente tem o rompimento da LTB e correção. Só que aqui também está num microcanal, né? A gente vê que ó, eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco barras sem nenhuma correção. Aqui é uma H1, né? Normalmente é aquilo que a gente acabou de falar. Essa movimentação não é comprada. Então, para ter, né, essa possibilidade, condição de compra, né, para quem está buscando a compra após, né, rompimento e correção, aqui não seria uma compra que a gente faria, porque ela está contra, né, uma movimentação extrema, contra a movimentação extrema, a gente precisa de lateralidade, a gente precisa de perda de mínima, precisa de retomada de máxima H2, normalmente perda de mínima, retomada de máxima H3, e aí tem uma melhor condição, né, para uma movimentação de alta. Então, dentro desse cenário, né, essa compra aqui, né, ela ainda não é uma compra interessante. Então, se tiver lateralidade H2, né, ou talvez H3, né, H2, né, já seria uma segunda entrada, pensando em rompimento e correção. Como o fundo, né, está mais alto, tá, que o fundo anterior, ainda poderia levar sim, né, o mercado a uma movimentação de alta. Se mantiver a lateralidade, né, pessoal, se o preço faz isso aqui, opa, Luciano, perde mínima, renova máxima, perde mínima, renova máxima, e ele permaneça, né, as suas barras ali, né, aqui nos 60 minutos fazendo isso. Isso seria o gap de média no diário, tá? Então, só para a gente retomar, né, se ele mantiver trabalhando, né, nessa região, a gente teria aqui o gap de média. Aqui estava o gap aberto, né, que é aquele que a gente havia falado que muitas vezes acaba sendo magneto, né, bem como a POC, tá, do próprio a venda do gap de média. Gap de média, né, pessoal, tendência de baixa, gap de média teve aqui com a barra 8 e 9 e aqui está a venda de L1, uma forte outside bar, tá? Com um topo, né, levemente mais baixo. Então, dentro desse cenário, a compra aqui ela ainda não está, né, na melhor condição. Por que não, Luciano? Não pode ter uma volta em V? Pode, mas como o Brooks cita que isso é baixa probabilidade, a gente nunca trabalha exclusivamente pensando que a gente vai pegar essa movimentação. Tá? Por ela ser tida como um padrão raro, né? Você trabalhar, né, crendo que você vai ter esse microcanal, que vai ter um novo microcanal, né, seria, né, razoavelmente baixa probabilidade. Então, de maneira mais centrada, né, seria a gente pensar na possibilidade de lateralidade, né, porque a gente está aqui numa compra de H1, né, e a compra de H1 em si, né, normalmente não é o trade que a gente faz. É a mesma coisa que a gente falou lá do gráfico diário, tá? Então, dentro desse cenário aqui, a gente pode ter ainda a construção de uma certa lateralidade aqui antes do mercado, né, nos apresentar algum tipo de possibilidade de retomada. Pode vir ainda mais baixo, né, também, né, já que as médias, né, voltaram a conseguir um melhor alinhamento. Então, às vezes ele pode testar essa região de POC, descer um pouco mais, tá? Mas, a princípio, né, essa compra aqui não era algo que a gente poderia fazer, a não ser que essa descida tivesse sido mais lateral, com barras mais sobrepostas, né, ela viesse já com algumas movimentações de puxada, tá? Aí sim, né, se enquadraria numa possibilidade, né, da gente estar buscando, né, algum tipo de trade já, né, contra a tendência. Mas contra o microcanal não, né? A gente não, normalmente a gente não atua dessa maneira. Então aqui no 15 minutos, né? Aqui no M15, né, pessoal, a gente tem o mercado de novo, né, num cenário onde está mais fácil descer do que subir, tá? Só que dessa vez está mais fácil descer. O que que a gente falou aqui do dia anterior? Que estava mais fácil subir. A gente tem uma barra 1 de alta forte, né? A gente tinha deixado essa wedge aqui. Deixa eu só colocar aqui de novo, pessoal, que eu tirei aqui a marcação. Possibilidade, né, de wedge. Lá nos 5 minutos, né, a gente viu isso daqui como uma possibilidade de rompimento, né, um pouco melhor. Acabou, né, não conseguindo, né, barras de continuidade, movimentação de três puxadas, acabou se tornando uma lateralidade, né, aqui, e fez uma movimentação de três puxadas. Por que lateralidade, Luciano? Porque olha a quantidade de barras sobrepostas, olha a quantidade de pavio aqui, tá? Então, dentro, né, dessa tentativa de romper a 200, dessa possibilidade de wedge, dessa lateralidade, né, aqui, né, ficou ainda, né, no 15 minutos uma boa barra de reversão. A princípio, para um teste da média móvel de 20. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de trade, né, pessoal? Quando a gente faz esse trade contra a tendência, esse trade ele é um scalp. Então, aqui, né, seria um ponto de parcial. Por quê? Porque pode encontrar comprador na média móvel de 20, tá? Isso daqui, né, que aconteceu, dele voltar e romper a média móvel de 20 como se ela não tivesse aqui, né, acontece menos. Quando acontece, né, quando ele rompe ela sem, né, deixar nenhum tipo de correção, normalmente é porque o alvo, né, tá mais baixo. E aí os alvos, né, dessa movimentação
que é sempre interessante, né, a gente pontuar aquela questão de entender alvo. Aqui é o primeiro alvo, aqui o segundo alvo, tá? E aqui, né, o mercado tem, né, o seu terceiro alvo, ó, do último pivô, tá? Do último pivô aqui, onde mais próximo, né, da movimentação. Aquilo que o Brooks fala, né, as barras mais próximas do preço, né, elas são mais importantes para a gente. E vejam, né, que a gente tem a condição de terceiro alvo, tem o topo duplo macro, né, tá aqui a extensão, né, do marcador. E aí você tem uma movimentação de uma, duas, três novas máximas e uma barra de reversão. Aqui no 15 minutos, apesar do stop ficar caro, né, de 300 pontos, ele tinha um pouquinho mais de 1 para 1, né, até a média móvel de 20, tá? Então seria uma possibilidade. O EDS funcionam bem em lateralidades, né? Normalmente, né, quando ela tem, né, seu melhor potencial em tendência, né, normalmente ela só serve para segurar o preço, né, para pausar a movimentação. Mas para reversão, né, em lateralidades, ela é bem eficaz. Então, depois, né, do rompimento aqui também, né, outra avaliação de rompimento, que é da mínima do dia, a mínima da barra 1. Então aqui, a princípio, o rompimento a ser trabalhado seria isso, o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, todos cumpridos hoje. Depois disso daqui, né, o segundo alvo que estava aqui junto, né, da região de Villaco do dia anterior, que seria uma região importante, né, para se observar se ainda teria algum tipo de continuidade. Por que isso, né? Porque a gente tinha no dia de hoje um range, né, de cerca de 850 pontos. Quando ele paga 100% disso daqui, ele dobra esse range, ele vai para um 1.700 pontos, que é a média, né, dos dias de movimentação nossa, tá? 1.800, 1.700 pontos. E aí, às vezes, essa lateralidade, ela encerra a sua movimentação, tá? Então, muitas vezes, né, a gente tem uma lateralidade inicial, o mercado rompe, paga 100% dessa projeção, depois ele lateraliza de novo dentro do próprio range. Hoje ele ainda veio, né, um pouco abaixo. Não chegou, tá, ao terceiro alvo dessa movimentação aqui, ó, movimentação macro, tá? O máximo que ele pagou foi o terceiro alvo do pivô aqui. E é importante, né, a gente frisar e entender, né, que o mercado ele reage, né, a esses alvos, tá? Então, dentro desse cenário aqui, pessoal, a gente tem uma tendência de baixa, né? Eu tenho aqui, ó, 20 fechamentos abaixo da 20. A gente está num setup de venda, né, que é um M2S, então tá mais fácil ter algum tipo de continuidade dos vendidos, né? Vejam por que que a gente não compra aquela H1 lá dos 60, né? Porque aqui está numa tendência, né? Então, a, a melhor probabilidade é que ele retome mínima, né? Inclusive, porque se ainda é o M2S, e o M2S é um setup, né, de correção, de retorno, né, à média móvel de 20, ele é um setup ainda com a venda, né, ativa forte. Então, é mais fácil ainda nos vendidos conseguir. Opa, Luciano, se eles conseguirem, né, um movimento de alta, aqui um gap de alta, aí você vai ter um gap de média, tá? Aqui no próprio 15 minutos, que seria um setup de venda para algum tipo de teste da mínima da tendência. Aí sim, né, nessa região de fundo duplo, né, se tiver o gap de média, o mercado volta para fazer o fundo duplo, aí talvez você tenha a possibilidade de uma compra aqui. Né? Por quê? Porque aí já seria uma fase mais bilateral, tá? Mas, a princípio, isso aqui pode demorar um pouco, o mercado pode continuar essa tendência e de novo, né, pessoal, 80% das tentativas de reversão elas vão falhar. Se 80% das tentativas de reversão vão falhar, então o mercado tende a fazer aquilo que ele vem fazendo, que é manter a sua tendência, tá? Até ele encontrar algum tipo de padrão de reversão e até os compradores voltarem, né, a achar o preço interessante. Então, dentro desse raciocínio, mais fácil, né, a continuidade de uma movimentação de queda. M5, para a gente finalizar aqui nosso raciocínio. Aqui, né, aquela mesma movimentação. Aqui você teve uma excelente barra 1, pessoal, de alta. Barra 1 fantástica, né? Mas que o preço não veio acima de sua máxima. Se viesse acima da máxima, o que a gente ia fazer? A gente ia projetar, né, 100% da barra 1, né, e do corpo dela, né, que é costumeiramente a gente utiliza o corpo, e aí a gente tentaria buscar esse alvo, tá? Não não teve, né, retomada da máxima, então não teve ativação do setup da primeira barra. Porém, nessa segunda movimentação aqui, ó, eu tenho barra 1 com barra de rompimento, tenho uma barra de pausa, tenho outra barra de pausa, depois eu tenho uma barra de continuidade. Né? Essa barra ela fecha assim. Isso daqui é aquele rompimento e correção, né, de até duas barras. Então ele está dentro de uma regra de livre. Então a gente esperava que o mercado ainda levasse pelo menos a uma nova máxima, tá? Essa movimentação aqui ele veio pagar, né, ainda os alvos, tá, daquele último pivô. É o mesmo pivô, o mesmo desenho, né? Acaba sendo só refazer a marcação.
finalizou, né, aqui a movimentação de alta no terceiro alvo e, né, nessa movimentação de três puxadas, né, nessa cunha aqui. Padrão de cunha, né, dentro de uma lateralidade, o que que é interessante, né, você visualizar de lateralidade? É que na fase de lateralidade, né, pessoal, os compradores eles não estão comprando novas máximas. Você não vê, né, aqui o preço, por exemplo, ó, ele chegou à nova máxima. Você não vê o preço fazer isso daqui, ó. Opa, Luciano, uma, duas barras acima. Isso normalmente é rompimento de tendência. Ele rompe e aí só depois de uma, duas, três barras é que ele volta para fazer algum tipo de correção. Isso é a característica de tendência. Já quando a gente está falando de um mercado mais bilateral ou de um canal mesmo, mesmo que seja um canal amplo, né, normalmente quando ele faz essa nova máxima, quando ele consegue vir acima de máxima anterior, né, vendidos começam a atuar e compradores, né, passam a realizar lucro. A dinâmica, né, da lateralidade, quando ele faz novas máximas, é a mesma. Então, dentro desse cenário, né, você tinha aqui uma wedge, né? Aqui teve uma venda um pouco mais fácil lá no 1 minuto, né, pessoal? Teve uma outside, teve outra pequena movimentação de três puxadas aqui, que só existe lá no micro, né? Ela não existe aqui, né, nos 5 minutos, mas às vezes quando você está tentando filtrar e entender uma movimentação, pode ser interessante, tá? Mas isso, né, por localização, você já está tentando vender, né? Você já está buscando razões, né, para participar. Aqui tentou fazer um bom microcanal, mas a última barra acabou sendo um doji. Doji é uma lateralidade, uma barra, né? Acaba sendo um cenário de dúvida. Deixa eu só colocar aqui no M1 por 1 minuto aqui. Aqui, ó. Você ainda teve, né, essa movimentação aqui, né, de uma, duas, três puxadas, né, três novas máximas. Aqui, né, seria a possibilidade já de uma venda, né, pelas três puxadas, uma inside, um modo rompimento. Mas aqui teve uma outside bar, né, e a barra seguinte aqui, né, teve ainda, né, um gatilho aqui de venda. Deixa eu só colocar no... Ah, não, já acabou atualizando. É que se você deixar, né, no índice corrente ali, né, ele acaba ficando mais rápido, né? Principalmente quando você está mudando, né, de tempo gráfico. Pelo menos nesse, né, no tempo que você vai operar, né, ali. Aqui, ó. Você teve uma movimentação de três puxadas, né, e você teve aqui uma outside bar, depois uma barra pequena ainda com gatilho. E aí, né, foi toda, né, essa fantástica movimentação de queda aqui, beleza? Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, só para a gente... Aqui teve rompimento, né? Toda avaliação de rompimento, né, pessoal, ela requer aquela dinâmica, né, de... Opa, Luciano, ele vai romper essa movimentação ou ele vai falhar? E quando não tem correção, isso é bem importante, ó, essa aqui é a barra de rompimento. A barra seguinte teve continuidade? Não, mas essa daqui teve ampla continuidade, fecha afastado. E você não viu retomada aqui, ó, no fundo duplo. Normalmente isso daqui, ó, ele acaba pagando, né, essas projeções de alvo, né? Tá aqui. O segundo alvo estava bem próximo da... O segundo alvo desse pivô aqui estava bem próximo da média móvel de 200, tá? Nos 5 minutos, já tem, né, um setup de venda. Você tem uma forte tendência. Ó, vejam a dificuldade, né, de reversão. Você tem uma tendência, ó, mais de 20 fechamentos abaixo da 20. O que, que é o primeiro, Luciano? Um M2S. Boa barra, né, uma 2BR. Né, ainda assim, ó, levou a nova mínima. A mesma dinâmica daquilo que a gente está falando lá do 15 minutos. Normalmente o M2S é um setup de continuidade. O gap de média é um setup de lateralidade. Aqui ele gera, né, a possibilidade de lateralidade, mas lá no 15 é só tendência. Então ele pode, né, passar, pode romper essa movimentação, pode pagar a projeção, né, desse pivô aqui, ó, para baixo, tá? Se tiver rompimento. E de novo, né, é importante você dar atenção aquelas características, né, de rompimento, tá? Então, atenção, né, se o mercado passa dessa maneira, né, opa, Luciano, o mercado vem aqui para retomada, né, e ele passa assim, barra de rompimento, barra de continuidade, você tem que focar, né, nos alvos, tá, desse pivô. Primeiro, segundo, né, talvez até terceiro alvo, tá, da movimentação mais próxima de você. Se o mercado fica mais lateral, dá outro pivô, aí você vai trabalhar com um pivô mais recente, tá? Porque aí a resposta dele acaba sendo melhor. Então aqui, ó, teve tendência, né? Então, se tem tendência, quando a gente vê dois fechamentos acima da média móvel, a gente chama isso daqui de gap de média. A venda de L1 do gap de média ela ocorreu aqui e uma segunda venda do gap de média aqui na outside, ó, na L2, tá? Então, tive retomada de máximo, primeira perda de mínima foi aqui. Então, aqui teve uma venda de L1, aqui uma venda de L2. As duas vendas do gap de média já estão ativas. O que que está faltando aqui? Algum tipo de continuidade, algum tipo de teste da mínima dessa tendência. Pode ser mais alto, pode ser igual, mais baixo, né? Ou pode ser igual.
Não ficou nenhuma região de POC aqui, né, para a gente pensar. O que que tem de gap, né? Só para a gente repetir aquilo que a gente falou do estudo anterior. Aqui não tem a pura lateralidade, ó, você vê que não sobra gap. O primeiro gap que sobrou acaba sendo este aqui. Então, como possibilidade de fechamento de gap para um fundo mais alto seria essa movimentação mínima, tá? Mas só que como é tendência lá no 15, a ideia é que ele consiga vir, né, inclusive abaixo dessa mínima, né, por ainda ser uma fase de tendência. Se ele falha e faz um fundo mais alto, significa que esse gap de média pode levar o 15 minutos a conseguir um gap de média lá no seu tempo gráfico, tá bom? Então, só tentando fazer essa conexão entre os tempos gráficos ali para vocês, beleza? Movimento de alta, pessoal. Comprador não tem alvo, tá? Então, se tiver um movimento de alta, acaba sendo melhor focar na venda ainda. Ah, Luciano, o mercado abre aqui, ó, testando esse topo duplo. Seria, né, aquela possibilidade do gap de média lá do 15 minutos. E aí seria setups acumulados, né, que seria o próprio M2S do M15, tá? O M2S do M15 mais, né, o gap de média. Então, se ele acontece com barras pequenas, não tem um ciclo extremo aqui, né, dos compradores, né? Teve até esse pequeno microcanal, né? Essa daqui é uma L1. Então, se tiver essa movimentação dentro, né, desse range aqui, ela pode ser interessante, né? O gap de média de barras pequenas, ter uma inside ali, vender a perda mínima ali próximo das 50, que é uma região comum de lateralidade, né? Preço entre 50 e 20, com esse alinhamento ainda é mais vendedor, né? Então pode ainda ter, né, uma retomada interessante. Aqui tem uma POC, tá? Seria um ponto de observação, né? Para caso o mercado pause aqui, beleza? Então, comprador, né? Só se ele tiver, né, um rompimento de alta e preferencialmente, pessoal, se tiver aqui ó, o gap de média primeiro, tá? Aí algum tipo de teste na mínima da tendência e aí ele retomar essa movimentação. E aí acaba sendo melhor, né? Se ele tiver ou um rompimento intraday ou rompimento, né, dessa movimentação aqui. Aqui é um fundo arredondado, né? Fundos arredondados normalmente pagam um segundo alvo, né? Quando ele consegue, né, fazer essa movimentação, que seria a dinâmica do cup handle, né? Pagaria o segundo alvo desse pivô. Beleza? Mas, né, precisa de rompimento. Por enquanto, continua mais fácil, o mercado vira níveis mais baixos. Beleza? E aí, quanto a níveis mais baixos, né, pessoal, vamos manter uma possibilidade de alvo aqui. Esse terceiro alvo, né, seria uma possibilidade ali, né, também de um ponto de pausa. Aqui também tem um gap aberto, tá? É, dentro daquele estudo de Smart Money, né, aqui seria uma região, né, do primeiro rompimento, né, seria basicamente, né, onde se pensa, né, naquela região de order block, né, para reacúmulo, né, de movimentação e retomada, tá? Seria dentro daquela dinâmica, tá? Mas acaba sendo mais relevante a gente pensar muito nessa essa tendência vai ter continuidade, se ela não vai ter, tá? Se o mercado, né, tá mudando ali a característica, se ele consegue o gap de média, né, se ele sai disso para outro tipo de movimentação, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais.